Bem-vindos. O papo de hoje é sobre Ethereum, a AWS da Web3, que está se tornando a base de todos os investimentos em blockchain. E a pergunta é, será que Ethereum vai mesmo se tornar esse ultra sound money que está todo mundo falando? A gente vai estar aí conversando agora nesse papo de hoje. Estou com o meu co-host aqui, Arthur, e vamos estar falando tudo sobre Ethereum. Vamos estar falando desde sua evolução de 2015 até hoje, em 2023, o que Ethereum vem se tornando e o propósito dele existir e de ele se tornado praticamente a base de todos os investimentos, DeFi, NFTs, até mesmo futuras blockchains como a Layer 2, Layer 3, e por que esses projetos de dApps estão construindo no Ethereum e não estão indo para suas concorrentes. Também vamos estar falando um pouquinho da sua parte de fundamentos, que Ethereum agora virou um ativo com fluxo de caixa positivo e qual o impacto disso no mercado. Finalizando também se é importante ou não a gente ter Ethereum em nossa carteira. Arthur, como que você está? Está bem positivo aí com o Ethereum, com toda a sua evolução que ele está tendo nos últimos anos? Fala, Rafa. Fala, pessoal. Muito positivo. Eu nunca fui um dos grandes fãs de Ethereum, né? Eu sempre acreditei que as outras layers 1 poderiam vir e ultrapassar, porque o Ethereum teve esses gas fees muito altos, mas agora, com essa queda no preço que ele teve nos últimos tempos, o gas fee está mais razoável. Não que isso resolva o problema, né? Assim que os preços do Ethereum voltem a subir, provavelmente vai retornar esse problema e as outras layers 1 começam a se tornar mais interessante, talvez até que o Ethereum, mas o Ethereum está se mostrando muito sólido e realmente uma opção muito boa de investimento, principalmente a esses preços. Está se mostrando que ele é mais atrativo que quase todas as outras Layer 1 nos preços atuais, justamente por conta desses gas fees que ainda são caros relativamente, né? Custam alguns dólares, enquanto as suas concorrentes Solana ou as Layer 2 custam praticamente zero ou alguns centavos, mas isso já não inviabiliza o desenvolvimento de um grande leque de produtos, principalmente de DeFi, onde você costuma operar com um volume grande de dinheiro, então não é tão problemático esse gas fee de 3, 4 dólares que você tem que pagar para fazer uma operação, às vezes com 100, 200, talvez $1 milhão para grandes empresas. Inclusive, eles gostam disso porque passa mais segurança. O Ethereum é a layer mais sólida, depois do Bitcoin, obviamente, mas a Turing Complete, né, que consegue fazer todos os tipos de operações e executar contratos inteligentes, é o Ethereum. Com isso, o próprio preço se transforma numa barreira para os hackers, numa barreira para qualquer tipo de pessoa maliciosa, que é inclusive como o Bitcoin acaba funcionando. Se o Bitcoin tivesse um preço muito pequeno, seria fácil alguém dominar a rede com intenções maliciosas. Então, o seu próprio preço, a sua própria lentidão, a sua própria incapacidade de processar muitas transações acabam sendo pontos positivos para o Bitcoin, da mesma forma como para o Ethereum, em menor escala, mas o Ethereum acaba sendo também muito descentralizado, com muitos nós, que são os validadores e afins, e agora em staking. Então, nós temos um processo bastante interessante, e o próprio staking do Ethereum transformou completamente essa rede, né? Daí a dúvida nossa, das pessoas, a grande maioria, se ele vai ser o Ultra Sound Money mesmo ou não. Mas aí eu vou deixar para o Rafa explicar mais essa história recente do Ethereum e esses conceitos básicos para depois a gente poder entrar mais profundamente na discussão sobre o investimento em Ethereum e como ele está se posicionando hoje em relação a esses outros projetos, né, numa análise comparativa entre Ethereum e as alternativas, porque é sempre uma questão de como alocar o seu dinheiro. Se você vai comprar Ethereum ou se você vai comprar Solana ou Polygon ou outra Layer 1 ou Layer 2 que hoje se mostram como concorrentes diretos em muitas ocasiões do próprio Ethereum. Perfeito. E para falar a verdade também, eu também nunca fui tão fã assim do Ethereum. Eu comecei a estudar um pouco quando ele estava lá em 2018, ele já tinha ganhado um pouco de corpo, né? Mas eu estava mais a favor do Bitcoin, começava a ver um pouco das outras, foram surgindo aí Solana, Near, lá em 2020, 2021, e fui aí para essas mais arriscadas, achando que iam ser realmente
as Ethereum Killers, que elas foram denominadas em 2020, 2021, e agora não passam mais aí de, não mais concorrentes, né? Possuem um outro propósito, a Avalanche, Solana, a Phantom, Near, elas não estão mais concorrendo realmente com o Ethereum. Ele conseguiu se consolidar bem forte no mercado, obviamente depois de ter passado por 2 bear markets já, então ele já se mostrou ser muito resiliente, ser confiável, e aonde o dinheiro institucional vai começar a entrar, né? Então, o Ethereum ele foi fundado em 2015 pelo Vitalik, ele foi um dos fundadores, hoje também é controlado pela Ethereum Foundation, onde tem diversos desenvolvedores ativos que escrevem e também melhoram aí toda a segurança e continuam aí, programando os próximos updates do Ethereum. O Ethereum ficou muito mais famoso lá em 2018, quando a gente teve o ICO Mania, que foram quando começaram a surgir as funcionalidades reais desses smart contracts, foram quando qualquer pessoa poderia estar lançando seu próprio token dentro da blockchain da Ethereum e assim estar criando suas novas criptomoedas. Em 2018 também começaram a surgir os primeiros NFTs, os primeiros casos de uso de Ethereum, começaram a surgir também os protocolos de DeFi, como a Uniswap. Porém, obviamente, em 2018 teve todo aquele bear market, né? E o Ethereum ele caiu quase dos $1.000 e poucos para 98, uma queda aí de quase 95%. O mercado como um todo já tinha dado como morto o Ethereum, foi somente um hype, mas foi completamente ao contrário. A gente continuou vendo um grande desenvolvimento por trás do Ethereum em 2018 e 2019, até que em 2020 começaram a surgir realmente aplicações de uso real e que ajudavam as pessoas a utilizarem serviços financeiros, até mesmo começar a utilizar NFTs, né? Que foi aí que foi o boom das NFTs. Começou o DeFi Summer, começaram as NFTs, e começou a vir também a questão de yield farmings, né? As pessoas podendo pegar empréstimo agora em blockchain. Foi aí que veio o surgimento da Aave, MakerDAO, Compound, Uniswap. Começaram a surgir mais e mais coleções de NFTs. Aí veio os CryptoPunks, os Bored Apes, enfim, todas essas que a gente conhece hoje. Como a gente pode ver, o Ethereum praticamente saiu aí de um market cap com milhões de dólares para sendo agora 202 bilhões. Acho que ele ainda está em 202, mais ou menos 210 bilhões, a segunda maior cripto, e ela se manteve a segunda maior cripto aí por mais de 5 anos. Obviamente que durante toda essa vida do Ethereum, como ele é uma tecnologia, ele vem tendo atualizações, o que o Ethereum era muito criticado. O Ethereum também esqueci de comentar com vocês que em 2015, né, quando teve o seu surgimento, ele começou como Proof of Work, que era a segurança do Ethereum. Então as pessoas tinham que comprar as suas placas de vídeo, como é feito hoje a segurança do Bitcoin, e mineravam o próprio token do Ethereum para você conseguir a segurança da rede, né? Então, da mesma forma como o Bitcoin é hoje, como o Dogecoin, é a partir da mineração. Em 2022, teve o grande update que ele transacionou, que foi chamado de merge, né? Que ele transacionou do Proof of Work para Proof of Stake. Essa transição não aconteceu também do dia para a noite. Em 2020, teve uma votação também implementada pela Ethereum Foundation, onde eles colocaram para as pessoas começarem a votar se eles queriam ou não ter essa transação. Foi aprovado que sim. Eles lançaram a Beacon Chain, que era a sua rede de teste, onde as pessoas poderiam estar fazendo staking de Ethereum e travando o seu staking por mais de 2 anos, até que realmente acontecesse o merge, essa transição de Proof of Work para Proof of Stake. E agora a gente está entrando na sua próxima atualização, que é a atualização de Xangai, onde todas aquelas pessoas que fizeram um staking desde 2020 na rede vão estar agora recebendo seus tokens. Aí vai ter esse grande unlock. Quando a gente compara o Ethereum hoje com essas outras Layer 1s, ele somente possui 14% do seu supply em staking. Isso na rede nova do Ethereum, que seria essa agora sua Proof of Stake. Porém, quando a gente compara com a Beacon Chain, que era a sua rede desde 2020, todo o dinheiro está travado nela. Então, vai ser muito importante também esse upgrade. Mas voltando, né, o Ethereum teve seu upgrade em 2022, e antes disso, ele teve também o EIP 1559, né, 1559, onde ele começou a ter o surgimento da queima dos seus tokens. Então, agora, toda transação que é ocorrida na rede do Ethereum, uma parte desses FIIs é queimados. É como se fosse uma recompra de ações que a gente possui no mercado brasileiro, nos mercados globais, só que essa recompra acontece praticamente em toda transação. Então, se a gente fez uma transação, se eu mandei tokens ou se eu fiz alguma operação na Uniswap, é incorrido alguns FIIs de $4, vamos dizer. Uma parte desses FIIs
eles são queimados eles param de existir, né? Esses tokens são queimados, são aí deletados da rede, e com isso o Ethereum começou a se tornar deflacionário, e dessa forma ele começou a agregar valor para quem possui o token do Ethereum, quem está fazendo staking. Dessa forma, ele se tornou aí essa blockchain com uma receita líquida positiva, né? Quanto mais transações agora acontecem em sua rede, mais a queima desses tokens acontece e mais deflacionário o Ethereum fica. Então, o Ethereum agora está no meio dessa transação de upgrades que ele vai até 2025. Ano passado, durante aí o Ethereum Paris, né? O Ethereum tem diversas conferências ao longo do ano. Ano passado, a das mais principais dele é em Paris, onde o próprio Vitalik comentou sobre o futuro roadmap, e que eles até fizeram uma brincadeira com várias palavras. Então, os próximos upgrades, né? A gente, conforme eu comentei com vocês, o Demerge aconteceu agora em 2022, onde teve essa transação de Proof of Work para Proof of Stake. O próximo upgrade agora vai ser o Xangai, onde vão ter agora a liberação desses tokens que estavam travados na rede. Vai ser provavelmente final de fevereiro, começo de março. Já até começaram os testes dessa rede. O próximo upgrade, né, depois do Xangai, vai se chamar The Surge. O que é o The Surge? Ele vai trazer uma maior escalabilidade para o Ethereum. Conforme o Arthur comentou no começo do vídeo, o Ethereum ainda tem esse problema de escalabilidade, de velocidade em sua rede. Ainda não é aprovado, por exemplo, 65 mil transações para o Ethereum. Ainda ocorrem algumas 100, 200 transações por segundo. O Ethereum ainda tem um problema muito grande também com os gas fees. Então, agora com esse upgrade The Surge, ele vai aumentar a sua escalabilidade através do sharding, em que é uma nova tecnologia implementada, onde você consegue transacionar mais rápido e aprovar também as transações mais rápidas. Por exemplo, a Near hoje, ela já está introduzindo o sharding, então a gente pode ver os seus concorrentes também utilizando um pouco dessas tecnologias, né? No final, nada se cria, né? Tudo se copia. Após o The Surge, a gente vai ter o Verge, onde o armazenamento é otimizado através das árvores Verkle, que podem aumentar os validadores da rede. Dessa forma, quanto mais validadores estiverem na rede, mais segura essa rede fica. Após o Verge, a gente vai ter o The Purge, onde os dados históricos em excesso serão eliminados, isso reduzindo o congestionamento da rede e os requisitos de espaço no disco rígido para os validadores, e dessa forma também ganhando cada vez mais escalabilidade. E finalmente a gente chega aí no Splurge, que nada mais é, após todas as atualizações, o Splurge vão ter atualizações mínimas na rede. A gente sabe como toda tecnologia sempre vão melhorando suas versões, melhorando alguns bugs. Então o Splurge nada mais é que essas pequenas melhorias que vão ser feitas pontualmente, e todas essas atualizações vão ser aí terminadas, se tudo der certo, em 2025. Então o Ethereum ainda é uma blockchain em progresso de atualizações, e ano atrás de ano, a gente ainda tem mais 2 anos, ela vai cada vez mais melhorando e se transformando nessa grande AWS. O que hoje nada mais é que o Ethereum ele vende espaço no blockchain, ele vende blocos para as pessoas poderem construir os seus aplicativos. Diante disso, a gente viu o lançamento aí de diversos protocolos de DeFi, hoje os mais consolidados no mercado. Nós vimos também lançamentos de diversos marketplaces de NFT. Estamos vendo agora um grande desenvolvimento na questão de real world assets, que é as pessoas trazendo os ativos do mundo real para dentro do blockchain. A gente também começou a ver lançamentos de diversas Layer 2. O que são essas Layer 2? São novos blockchains em que eles estarem construindo o seu próprio sistema de segurança. Eles nada mais é que utilizam a segurança da rede do Ethereum e trazem maior escalabilidade. Então, existem a Polygon, Optimus, Arbitrum, Starkware, diversas outras soluções Layer 2 em que elas utilizam da segurança da blockchain do Ethereum, porém elas conseguem trazer maior escalabilidade, menor custo também para as pessoas que estão utilizando, e é onde a gente está vendo agora uma grande explosão. Então, nada mais é que o Ethereum ele está se transformando nessa camada onde só vão vai ter o settlement de todos esses ativos, que nada mais é a finalização da transação. Ela vai ocorrer nessas blockchains Layer 2 e finalizar na rede do Ethereum, o que nada mais é que o Ethereum vai ser somente esse settlement, dessa forma se tornando essa grande AWS, o que nada mais é hoje que a Amazon seria hoje para todas as redes. Todo mundo constrói seus aplicativos
dentro da Amazon, e é a Amazon que traz toda essa segurança para as empresas que estão construindo. E Arthur, queria saber um pouco de você, né? A gente comentou um pouco de todas as atualizações, e uma questão interessante é, o Ethereum possui esse yield agora, né? Que quando a gente faz o staking, a gente recebe mais ou menos 4% desse yield. E agora as instituições estão vendo o Ethereum se tornar esse ativo deflacionário, uma coisa que o Bitcoin também promete ser deflacionário após aí todos os seus halvings, sempre é cortado a emissão ao meio. Porém, o Ethereum tem essa parte do burn fees, onde ele consegue se tornar deflacionário, e tanto é que eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês para vocês entenderem essa questão tão importante dele se tornar esse ativo deflacionário. Só deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, Rafa, eu queria comentar que você acabou deixando passar sobre um dos motivos, dos grandes motivos, do porquê nós éramos tão céticos com o Ethereum, além desses altos gas fees e tantos diversos concorrentes que oferecem um produto muito parecido a um custo muito mais acessível, nós tivemos que o The Merge, que foi a transformação do Ethereum 1.0 para o 2.0, né, que virou do Proof of Work para o Proof of Stake, como o Rafa já disse, ele foi postergado diversas vezes. Isso estava agendado no roadmap para acontecer em 2020. Já foi postergado para o final de 2020, depois 2021, e ele só foi de fato acontecer em 2022. Então, isso afetou muito a credibilidade do Ethereum. Apesar de não ser uma tarefa fácil, é algo extremamente complexo. Inclusive, a analogia usada no meio de cripto era trocar o motor de um avião enquanto ele está voando. E é exatamente isso que eles conseguiram fazer. Por isso foi um grande sucesso e nós mudamos nossa opinião e melhorou nossa visão em relação ao Ethereum, porque eles conseguiram e tiveram sucesso. Mas, de qualquer forma, ele perdeu quase 2 anos, 3 anos nessa transição. Foi um tempo perdido muito importante para o Ethereum. Ele poderia hoje estar muito mais próximo do Bitcoin se eles tivessem tido sucesso nessa transição, um sucesso mais rápido, tivessem perdido menos tempo nisso. Mas eles se mostraram muito eficientes e seguros, né? De qualquer forma, eu acho que isso até ajuda na credibilidade deles. Mas esse ponto eu acho que é super relevante para explicar o porquê a gente até nunca teve um papo de Ethereum. Essa rede tão importante, que é tão relevante, é a segunda rede mais relevante, ao meu ver, é até mais importante que o Bitcoin, e tem tudo para ultrapassar o Bitcoin em alguns anos, mas ela teve esse desfalque, essa pena aí que aconteceu e impactou muito essa rede durante 2, 3 anos, o que nos deixou bastante céticos com relação ao futuro da rede, porque era algo que foi postergado mais de uma vez, era um marco gigantesco no roadmap e ainda corria o risco de falhar, de dar algo errado, mesmo com tantos delays, empurrando tanto para frente, eles tentando garantir que fosse bem feito. Então, isso foi muito marcante, muito importante na vida do Ethereum. Perfeito. E, Arthur, se puder compartilhar aqui a tela, coloquei aqui no site, eles até criaram, os desenvolvedores do Ethereum criaram o site Ultrasound Money, onde a gente pode estar acompanhando em tempo real toda essa queima de tokens que está havendo, e sim a gente poder entender, né, por que ele se torna deflacionário. Então, quando a gente vê aqui, a gente pode ver que esse pandinha foi quando teve o merge, que ele se tornou de Proof of Work para Proof of Stake, teve um aumento, obviamente, no seu supply, porém, quanto mais pessoas começaram a utilizar a rede, quanto mais transações tiveram no Ethereum, a gente pode ver agora que ele continua aqui esse ativo deflacionário, e hoje a sua inflação é negativa em menos 0,027. Isso é com o Ethereum queimando seus tokens. Agora, se a gente quiser comparar, se o Ethereum não tivesse se tornado esse Proof of Stake, se ele mantivesse o Proof of Work, a gente poderia ver aqui que o Ethereum é essa linha branca agora, a sua inflação estaria em 3,52% ao ano, enquanto a do Bitcoin 1,71%. Ela continuaria sendo um ativo muito inflacionário, e até a gente pode ver aqui que o seu supply teria aumentado com mais de 1 milhão de Ethereum. Então, ao longo desses 146 dias pós-merge, o seu supply teria aumentado em mais de 1 milhão.
Então teria uma força muito maior vendedora até do Ethereum por conta dos mineradores. Cada vez mais que eles mineravam o Ethereum, eles têm que estar vendendo para pagar os seus custos, que é o que acontece também com a mineração do Bitcoin hoje, o que traz uma pressão vendedora para o Bitcoin. Agora que a gente não tem mais essa mineração, não tem essa pressão vendedora também no Ethereum. E a gente pode ver que o seu supply é até negativo. Então, isso que é muito importante. E até nesse site, a gente pode acompanhar quais são realmente os DEPs, os aplicativos que mais queimam tokens. A gente pode ver que aqui é a Uniswap, obviamente, que ela é a maior DEX hoje da rede do Ethereum, onde possui o maior número de negociações, ela mais de 50% do market share de DEX está na Uniswap. Seguido, a gente tem o OpenSea, que é a maior plataforma marketplace de NFTs, onde ocorrem todas as negociações. Seguido, a gente tem transferências para as carteiras ou para usuários. A Uniswap V2, que é uma outra versão da Uniswap. Tem também a Tether, a própria stablecoin que emite o USDT. Tem a MetaMask, tem a Blur, que é outro marketplace. A gente pode estar comparando quais são esses DEPs que estão ajudando cada vez mais o Ethereum se tornar esse ativo deflacionário. Então, isso é muito importante, porque todo o racional agora do Ethereum, ele se faz baseado nessa questão de quão deflacionário ele vai ser daqui a uns anos e quanto isso vai impactar no seu yield, no seu retorno quando a gente faz o staking, né? E, Arthur, a semana passada a gente fez, você fez, né, um papo macro comentando sobre a tese do Ethereum e do Bitcoin, o porquê que a gente está investindo. E agora eu também queria ver com você, para a gente expandir um pouco mais dessa tese do Ethereum, né? Queria ver agora o porquê você acha que é importante a gente ter Ethereum em carteira, não só também, óbvio, como diversificação, tendo esse token, o segundo maior, mas porque também você acha que no longo dos próximos anos ele pode fazer o flipping do Bitcoin, que os Maxis falam que isso nunca vai acontecer, os Ethereum Maxis falam que esse ano até já vai acontecer, mas eu acho que ainda tem um pouco de chão pela frente para realmente a gente ver esse flipping acontecer. Eu também acredito que ele vai acontecer, mas vamos ver aí dessa sua tese para explicar melhor para o pessoal. Rafa, eu até vou pedir para ajudar nessa tese que você abra o gráfico do Ethereum comparado ao Bitcoin no TradingView aí, para a gente olhar e junto depois deixa também o do Ultrasound Money, do Ultrasound, para a gente olhar, porque um dos primeiros argumentos que eu vou dar aqui para o Ethereum, que eu estou bastante bullish, coisa que eu não era no passado, como eu disse, eu era bastante cético, achava que tinha as alternativas melhores, ainda acredito que tem alternativas melhores, mas hoje o Ethereum está se mostrando como um potencial de investimento muito bom. A primeira razão é o preço. O preço, nós não tivemos uma realização de preço. O Bitcoin e o Ethereum, eles subiram praticamente juntos durante esse tempo. Esses últimos mês aqui, né, que nós estamos tendo uma alta grande, e mesmo das mínimas, eles caíram junto e subiram junto, a despeito do Ethereum ter se tornado deflacionário. Nós ainda não tivemos uma convergência maior do preço. O Ethereum ainda não começou a se movimentar em direção ao Bitcoin. Isso pura e simplesmente pela emissão de tokens. Como você colocou, por nós termos uma emissão inflacionária de tokens, você tem uma constante pressão vendedora. A partir da retirada dessa pressão vendedora, existe uma tendência de convergência dos preços. Não necessariamente o market cap do Ethereum vai convergir ao market cap do Bitcoin, mas o preço sim. E nós não estamos vendo essa convergência de preço, pura e simplesmente pela matemática. Se você tem um preço que está constante ainda, que é o Bitcoin, né? Ele continua com a sua inflação, que era metade do Ethereum, como a gente viu no Ultrasound. Uhum. Então, era em 1,7%, o Ethereum era em 3%, mais ou menos. E daí, nós tivemos uma inversão disso. O Ethereum caiu 3%, caiu para negativo agora, enquanto o Bitcoin se manteve em 1,7%. Então, vou compartilhar aqui a tela do TradingView. Isso, vou colocar. Daí, então, nós teríamos que ter uma convergência do preço e não do market cap. Por quê? Como o Ethereum tem um supply menor, o seu market cap vai diminuir pela destruição de moedas, né?
só que o preço vai subir para compensar isso. Então, o Ethereum, com os mesmos 200 bilhões, só que com uma quantidade menor de moeda e menor, principalmente em relação ao Bitcoin, a gente tem que ter um movimento de preço maior do Ethereum. E nós não vemos esse movimento. Ele ainda não ocorreu. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender, aqui falando mesmo de price action. Eu não estou falando de sobre investimento. Eu acredito, e daí nós vamos partir realmente para a tese de investimento, né? Por que o Ethereum é um bom investimento e é ótimo estar em carteira, que é até mais fundamental. Mas falando só de price action, se a gente olhar e puxar o gráfico de em 2022, em março, e puxarmos hoje... O Bitcoin é o que está em candle e o Ethereum é a linha laranja. Em linha, tá. Então, você vê que eles se mantiveram a mesma distância, né? O gráfico, do jeito que estava colocado anteriormente, eles estavam juntinhos em março. Agora tem uma distância. E essa distância se mantém. É só para ver a relação, a distância de uma linha para outra, né? Que é o movimento do preço entre os dois. A gente poderia até dividir um pelo outro para entender se houve uma variação maior ou menor. Mas tudo bem, esse gráfico dá para ver bem já. E eles variaram conjuntamente. Não houve uma tendência do Ethereum a subir de preço. E, de novo, aqui eu estou falando de preço, porque eu entendo que tem que haver uma tendência a valorizar o preço do Ethereum, não market cap. Aí não façam essa confusão. Isso seria um erro imenso, falar que o market cap do Ethereum vai subir porque estamos queimando o token. Não, isso é uma estupidez. Mas o preço, sim, o preço tem que subir, porque se a gente tem o mesmo market cap para um número menor de tokens, quer dizer que cada token vale mais. Pura e simplesmente, matemático. Não estou fazendo nenhuma conta mirabolante. E nós não vimos isso ainda. Então, a gente está tendo até uma pressão vendedora, talvez por essa falsa percepção, né? Nós sempre tivemos o Bitcoin e o Ethereum com uma correlação muito grande. Sempre que um varia, o outro variou 1 para 1 praticamente, né? Nunca houve uma dissociação muito grande, pelo menos nos últimos períodos, desde que ambos tiveram um market cap grande e relevante o suficiente para variar conjuntamente. E parece que as pessoas ainda estão presas a esse conceito, ainda não dissociaram que houve uma mudança fundamental na rede Ethereum que agora faz com que ela atue um pouquinho diferente. Não é muito, não é de um dia para o outro que a gente tem que ver um salto de 10% do Ethereum acima do Bitcoin. Mas em algum momento vai ter essa realização de preço. A gente está tendo um acúmulo de underpricing no Ethereum. E quanto mais tempo passa, maior é esse acúmulo. Mas o preço do Ethereum está reprimido em relação ao preço total do mercado cripto. Então, esse é o primeiro ponto. É o ponto de price action, do porquê que eu entendo que o Ethereum tem um potencial de alta de curto, médio prazo. Talvez demore até para se realizar em médio, longo prazo aí, e que para você entender, longo prazo de cripto é 1 ano, tá? Mas nesse curto, médio prazo aí, a gente tende a ter uma realização desse preço por conta desse novo conceito fundamental. Então, ponto número 1. Agora, ponto número 2. O Ethereum é a primeira linguagem Turing completa, né? E a primeira é uma linguagem que permite com que ele execute contratos inteligentes. Isso foi o que eu disse na minha tese de investimento, lá explicando brevemente por que investir em Ethereum. E isso é uma das coisas mais fundamentais, além da segurança, como eu disse na introdução. Por quê? Linguagens Turing completas, antes era só praticamente o Ethereum de relevante. Hoje nós temos Solana, temos Near, temos Avax, temos, enfim, 1001 opções de Layer 1 ou Layer 2 que tem FIIs mais baratos. Mas o investidor institucional, como o Rafa colocou, onde que ele vai entrar? Onde que ele tem liquidez suficiente para colocar 100 milhões de dólares em DeFi para ter sua rentabilidade de 5, 8, 10%? Praticamente a única rede que tem capacidade para suportar isso sem flutuações de preço, única e exclusivamente pelo movimento dessa pessoa. Então, ele inserindo capital,
ele sobe o preço de qualquer outra Layer 1, basicamente, com 100 milhões de dólares. E ele retirando o capital, ele derruba o preço. Então, ele não consegue, ele não tem liquidez, em última instância. Ele não tem liquidez o suficiente para operar o próprio capital dele, o que é extremamente problemático para um investidor institucional. Quer dizer que, se ele precisar vender rapidamente, ele vai tomar no preço, ele vai perder dinheiro, porque falta liquidez, falta gente comprando o suficiente para ele conseguir dar essa entrada ou saída de capital. Ethereum é a única rede que tem isso. E ainda tem tudo, Turing completa, faz os contratos inteligentes. E o modelo de negócio da Ethereum em si, como uma rede, qual é? Ela vende espaço na sua nuvem, ela vende capacidade de processamento. Então, o Ethereum nada mais é que uma AWS. Esse, para mim, é o melhor exemplo, né? E a AWS, para quem não sabe, vale $1 trilhão, mais ou menos. Então, é 5 vezes o tamanho de reais. Não, de dólares mesmo. Dólares. Então, é 5 vezes o tamanho da Ethereum. Então, se você tem dúvida aí sobre o addressable, o TAM, né, que é o Total Addressable Market da Ethereum, a gente está falando para ela ser a maior do mercado, ela tem 5x ainda para fazer aí, tranquilamente. Mas a gente sabe que não é só isso que ela faz, né? Isso é uma simplificação exagerada, ela consegue rodar muito mais coisa, enfim, é um modelo de negócio um pouco diferente. Mas onde eu quero chegar com isso ela essencialmente, para quem quer entender o Ethereum de uma maneira simples, ela vende capacidade de processamento. Então, o Rafa é uma empresa, ou o Rafa, pessoa física mesmo, ele quer executar contratos inteligentes, ele quer executar uma linha de programação que precisa ser em blockchain por conta das propriedades de segurança, de transparência, enfim, por motivos específicos que precisa ser executado em blockchain. Ele vai lá, em vez de abrir seu próprio blockchain, ele compra um pouco de ETH, que é a moeda do Ethereum, e ele vai pagar para utilizar o processamento ou armazenamento, enfim, utilizar a rede. Então, a Ethereum cobra uma taxa transacional, cobra os $4 aí, que é o FEE, e daí desses $4, uma parte vai para o Ethereum Foundation, que é quem manda na rede. Manda não, né? Mandar é uma mentira, porque ninguém manda na rede, são os validadores e as próprias pessoas que estão fazendo staking, mas são é o principal órgão, né, que está por trás aí do Ethereum. Que desenvolve e coordena. Eu acho que coordena seria a palavra correta, né? Porque eles fazem reuniões semanais e dão explicações, e eles que propõem esses projetos do Merge, Purge, enfim, todo o desenvolvimento, roadmap. Então, é o Ethereum Foundation, que recebe em ETH. O pagamento deles é em ETH. E daí, com o EIP, qual que é o número, Rafa? 1559. Isso. Introduziu o burn, eles passaram a queimar uma parte disso. Então, vem $4 para a rede Ethereum, eles queimam 2%, 5%, não me lembro o valor exato. E esse é o fundamento. Então, se a gente entender como que isso se constrói, né? Então, é uma rede que ela vende armazenamento e processamento, ela é paga em Ethereum. Então, você tem um tokenomics muito bom, porque você tem uma demanda por isso, por esse token. Então, isso dá muita segurança para as pessoas que o token continua se valorizando, diferente do Bitcoin, que o Bitcoin vale enquanto as pessoas acreditam que vale. Se um dia alguém falar, eu te dou R$1 pelo seu Bitcoin, e o cara falar, tá bom, eu acho que só vale R$1, e vender o Bitcoin por R$1, é isso que ele vale. Agora, na rede Ethereum, você consegue quantificar esse valor em números exatos, porque eu sei quanto que eu preciso. Eu preciso de tanto de processamento para rodar um contrato inteligente em blockchain. Eu consigo gerar os custos e entender se isso é barato ou não, o que hoje é caro, mas, como eu disse, ser caro não é ruim em todos os aspectos, promove segurança, que tem o seu valor, principalmente quando estamos falando de investidores institucionais. E daí essa rede que vende processamento, ao passar de Proof of Work para Proof of Stake, ela criou uma taxa básica de juros. Ela criou uma Selic para todos os blockchains. Porque agora você tem uma rentabilidade. Como eu disse,
tem esses custos, né, que todos nós sabemos. E qualquer um pode virar validador. O que antes você precisava comprar um hardware, você precisava criar uma rede, era um processo complicado e que nem todo mundo podia fazer. Na verdade, qualquer um podia fazer, mas você tinha custos em fazer isso. Uhum. Hoje, o único custo que você tem para ser um validador do Ethereum é imobilizar o seu capital. E você é remunerado por isso, por essa taxa básica. Então, o Ethereum fechou o circuito, ele faz tudo. Ele tem uma demanda por seu token. Ele promove uma alta de preço pela queima de tokens, por ser deflacionário. Ele retira de circulação parte dos seus tokens para que sejam colocados em stake. Que esse é um outro ponto muito importante que eu não comentei no price action, mas além de tudo isso, só overview, não quero entrar muito nesse assunto, mas quando ele se transformou Proof of Work, Proof of Stake, desculpa, a gente retirou de circulação uma quantidade de tokens imenso. Então a gente está falando ele se transformou de inflacionário em 3% para deflacionário em menos de 1%, mas a gente retirou de circulação 20, 30% dos tokens, que agora ficam em stake, que antes estavam sendo negociados, estavam sendo vendidos. E isso sim tem um impacto gigantesco. Mas para fechar o ciclo, então ele tem uma demanda constante para o token por pessoas que querem executar contratos inteligentes ou que querem fazer staking e ter uma rentabilidade. Então, você tem dois motivos excelentes de demanda por token, que é praticamente constante, não deve variar muito, lógico, em picos de rede, mas enfim, vamos considerar que é mais ou menos consistente, né? Ele varia, mas ele tem uma linha de tendência que ele deve seguir a partir de adoção, a partir de outros fundamentos. Além disso, então nós temos duas forças muito fortes para a alta de preço, né? Que é uma demanda de token e que são relativamente constantes. Daí depois nós temos, então, ainda nós temos que esse funcionamento, né? Que ele oferece um serviço, o que permite que haja essa demanda, e temos esse yield que atrai capital no final do dia, porque ele serve como a taxa básica. Você quer investir em blockchain, tá, mas quanto o blockchain paga? É uma pergunta relevante, porque se eu quero investir em títulos públicos, eu tenho esse mercado de títulos públicos que eu sei exatamente quanto paga. O mercado americano, que é teoricamente o mais seguro do mundo, hoje paga 4%. O mercado brasileiro, que é teoricamente bastante inseguro, mas enfim, é questionável, paga 13%. Blockchain. Quanto o blockchain paga? Blockchain paga o que o Ethereum paga, porque o Ethereum é o mais seguro dos blockchains por todas essas razões que eu citei, e ele paga uma taxa constante. Então, é muito bonito, é um cenário muito bem feito, né? Ele tem todas as peças, é um quebra-cabeça muito bem montado para que nós tenhamos de fato, uma rede soberana que se sobrepõe a todas as outras, que talvez se torne uma layer base, daí é uma tese, né? O FAT Protocol Theory, que ela só vai ser uma layer de base, proporcionando essa segurança para as outras redes, para as Layer 2, para a Polygon, que vai executar. A Polygon é quem realmente vai ter os DApps e fazer as coisas, enquanto a rede Ethereum só vai executar os contratos, só vai executar o settlement, como o Rafa falou, né? A consolidação vai ser a última linha do balanço ali, então deu tudo certo, você coloca dentro do Ethereum isso. Ou não, ou talvez daí se você tem a outra tese, né? Como que chama, Rafa? A outra tese é o FAT DApp Protocol Thesis, que daí o aplicativo é maior que a base. Isso. Enfim, isso são teses aí, nós não temos nem ideia para onde vai de fato, mas tem essas duas teorias, que é a layer base que fica maior que todos os aplicativos, o outro é que
os Os aplicativos ficam maiores que a ficam base. maior do que a base. Mas, enfim, de qualquer jeito, a base sobrevive e gigantesca e muito boa e muito eficiente e com um preço, um market cap super relevante dentro disso. Então, eu acho que essa seria uma elaboração, né, do vídeo da tese de investimento que eu falei muito por cima, era uma coisa mais explicativa sobre por que era interessante. Falei de Bitcoin, de Ethereum, mas o meu foco lá era a teoria do porquê é interessante ter uma tese de investimento. Esse aqui já é um passo, uns 10 passos para frente de quais são as minhas teses de investimento para o Ethereum. E são diversas, né? E tudo isso constrói uma imagem. E aqui eu estou tentando colocar todos esses aspectos para mostrar por que eu acho sim interessante ter Ethereum em carteira. Então, é uma resposta, um resumo desses últimos 15 minutos que eu fiquei falando seria: eu acho interessante ter Ethereum em carteira, por todas essas razões e esses 20 minutos falando. Mas hoje eu acho sim Ethereum uma das mais promissoras Layer 1 e investimentos em geral no mundo de cripto. Agora, Rafa, eu já falei bastante. Eu quero saber de Talvez você nem um só no pouco. mundo de cripto, né? Eu gosto quando vai investir, principalmente, ou Bitcoin ou Ethereum, porque vem também aquela pessoa, né? Eu não vou comprar Bitcoin, vou comprar o Ethereum porque ainda não subiu tanto quanto o Bitcoin, então não tem mais espaço para subir. Por um lado, é verdade, né? Se a gente for até comparar por market cap, o Bitcoin já existe desde 2009, já está bem consolidado no mercado, a gente já sabe o que o Bitcoin faz, o que ele faz muito bem, que é você transferir dinheiro peer-to-peer sem precisar de uma pessoa no meio, centralizada, e uma forma que é a blockchain mais segura hoje para fazer esse tipo de transações, que é comparado com o ouro, né, que seria um store of value. Já o Ethereum, eu gosto de comparar ele bastante como se fosse o petróleo. Hoje a gente utiliza o petróleo para tudo na nossa sociedade, desde para carros, navios, aviões. A gente necessita do petróleo para sobreviver. A gente ainda não chegou aí naquele tempo no ano em que tudo é movido a energia elétrica, né? Então a gente vai precisar do petróleo e nada mais é que o Ethereum é isso para todo o mercado de blockchain. Sem o Ethereum não existiriam a Uniswap, não existiria a Aave, não existiria as NFTs. Então o Ethereum conseguiu trazer toda essa revolução tecnológica que a gente está vendo agora acontecer. Diante disso, é muito importante a gente ter esse protocolo em nossa carteira, né? Principalmente também por ele ter esse taxa de juros básica que o Arthur comentou, que é aí que começou a chamar a minha atenção. Toda vez que a gente vai comparar um investimento, principalmente de renda fixa, se vale a pena a gente investir num CDB, numa LCI, LCA, se vale a pena a gente investir no Brasil, nos Estados Unidos, a gente sempre vê a taxa de juros. E os investidores institucionais também olham essa taxa de juros, o quanto que eles vão estar ganhando de rendimento no futuro, se tiver investido em ações, se tiver investido em título público, em qual país. O Ethereum agora está se tornando essa taxa de juros básica para todo o mercado de blockchain. Quando a gente vai investir em Solana, o yield dela é mais ou menos uns 6%. Vai investir em Polygon, em torno dos 5%. Vai investir em Cosmos, já está quase nos 20%. Então, essas diferenças também chamam a atenção pelo risco, né? Quanto maior o yield, obviamente mais arriscado vai ter, porque a gente vai ter que ser recompensado muito mais para estar travando o nosso dinheiro nesse contrato. Então, o Ethereum hoje possui mais ou menos 4% de retorno, e você gerando esse 4% numa blockchain, a segunda maior do mundo, sendo a primeira em relação a Layer 1s, a smart contracts, isso é muito positivo. Então agora as instituições estão começando a ver o poder desse yield, o poder de você também estar gerando esse retorno que antes não era possível. Tanto é que a gente está vendo agora muitos bancos, Goldman Sachs, Fidelity, State Street, os principais, até mesmo governos agora, estão interessados em estar comprando o Ethereum, em estar tendo essa parte de alocação, buscando esse retorno. Eles estão querendo se tornar até validadores da rede para você conseguir um retorno maior, você travar lá os seus 33 Ethereum, se tornar um validador e conseguir talvez um retorno maior, uma parte desses seus FIIs vão para o seu caixa. Então, o Ethereum se tornando esse risk-free rate, para mim, é o que mais chama a atenção. Sem falar também em que possuem agora essas diversas Layer 2 sendo construídas no Ethereum, o que estão trazendo maior escalabilidade, o que estão proporcionando às pessoas cada vez mais construírem dApps dentro de Ethereum.
Vale a pena a gente voltar um pouco no tempo, em 2020, 2021, quando surgiu aquela corrida das Layer Ones, né? As Alt Layer Ones, que eram as Ethereum Killers, que iam matar o Ethereum, ninguém mais queria saber. Tanto é que essa narrativa acabou durante o Bear Market de 2022. Todo o dinheiro que estavam aí nessas Alt Layer Ones migraram praticamente 100% para Ethereum, voltaram para onde o mercado achava que era o mais confiável. Tanto é que se a gente vê o market share hoje de Ethereum em DeFi, ele constitui mais ou menos 65%. Obviamente que ele veio caindo desde 2009, porque o dinheiro está todo diversificado nessas outras Alt Layer 1, nas Layer 2, mas mesmo assim o Ethereum possui 65% dos 79 bilhões que estão em DeFi hoje. Tanto é que quando a gente estava no bull market, chegou a bater quase 200 bilhões de dólares, e esse market share era praticamente 55%. Então, o mercado ainda confia muito no Ethereum, e ele passa essa confiança, porque o Ethereum em si, ele até hoje não foi hackeado. O que foi hackeado foram, infelizmente, aí, outros projetos que estavam consumindo o Ethereum, que tiveram bugs nos seus smart contracts, mas o Ethereum em si, o Ethereum como blockchain, ele ainda não foi hackeado. O que isso também vem surpreendendo mais ainda o mercado. Como o Bitcoin, desde há mais de 14 anos que ele não foi hackeado, o Ethereum há mais aí de 6 anos, né, 7 anos que ele já está aí em construção, também não foi hackeado. Então, imagina daqui, quando ele fizer 14 anos, 20 anos, o quanto de confiança ele vai estar passando para o mercado, depois de ele fazer todos esses seus upgrades, em que ele vai trazer maior escalabilidade, maior segurança, as pessoas vão conseguir transacionar melhor no Ethereum, os gas fees vão estar muito mais baratos, as Layer 2 vão estar muito consolidadas, vão surgir as Layer 3, as Layer 4, e cada vez mais o Ethereum vai sendo se consolidando nessa settlement layer. É importante a gente lembrar que o modelo do Ethereum também é diferente do modelo da Solana, do modelo da Phantom, do modelo da Avalanche. Elas são também, algumas delas são EVMs, elas são compatíveis com o Ethereum, elas têm aí o mesmo código em que um desenvolvedor que construiu um aplicativo no Ethereum, ele pode muito bem copiar e colar esse código e jogar na Avalanche, jogar na Polygon, jogar nessas EVMs. Solana, Near, elas não são EVMs, então esse desenvolvedor tem que escrever um novo código para colocar na Solana. O foco da Solana, ela não acredita e que ela precisa de novas Layer 2. Não, o Ethereum, ela acredita que sim, eles vão precisar de Layer 2, vão precisar de Layer 3, vão precisar dessas layers mais customizáveis, dependendo de como cada empresa, cada desenvolvedor quer fazer o deployment da sua blockchain dentro do Ethereum. E ela vai se tornando, como o Arthur falou, essa grande AWS, o que é muito importante para todo o mercado. Então, a gente está vendo também, até gostaria de falar um pouquinho do price action agora do Ethereum, da metade de 2022 para cá. A gente lembrou que quando teve todo o grande colapso da Terra Luna, Three Arrow Capital, Celsius, BlockFi, o Ethereum chegou a bater nas mínimas de $800 e o Bitcoin chegou a bater na mínima próximo dos $20 mil. Depois, o Ethereum teve toda a sua narrativa do merge de julho até mais ou menos setembro, quando isso aconteceu em 2022, e ele, obviamente, ele outperform cripto, né? Ele outperform o preço do Bitcoin, né? Quando a gente compara em performances. Depois veio o colapso da FTX. Bitcoin renovou as suas mínimas, batendo aí quase $16 mil. Enquanto isso, o Ethereum conseguiu se segurar muito bem na região dos $1.000. Quer dizer que, mesmo tendo todo esse grande colapso da segunda maior corretora do mundo, o Ethereum não renovou as suas mínimas. As pessoas confiavam ainda no Ethereum e até mesmo começaram a comprar muito antes que Bitcoin. Tanto é que Bitcoin chegou a bater $16 mil, renovou a sua mínima, Ethereum se segurou muito bem nos $1.000 e ela até conseguiu segurar o mercado em si como um todo, porque as pessoas voltaram a comprar Ethereum primeiro e depois começaram a vir nas altcoins e até mesmo depois para o Bitcoin. Agora, meio que esse price action se mudou um pouco. A gente está no mini bull market aí, em que a gente está vendo diversas alt layer ones explodindo, a gente está vendo muitas narrativas explodindo, como AI, metaverso, games, liquid staking tokens, né? E o Ethereum ainda não explodiu em 2023, mesmo ele sendo esse ativo deflacionário, mesmo as grandes instituições olhando para o Ethereum, vendo esse yield, e vendo também tudo o que está acontecendo no mercado. A gente está nesse meio de loucura, né, de qual Layer 1 realmente vai sobreviver, qual que vai ser mais confiável ou não. O Ethereum, já sendo essa Layer 1 bastante confiável, a gente não viu um capital entrando no Ethereum, tanto é que ela só subiu aí 40% no ano. Você pega a Phantom, pega a Near, pega a Solana, todos eles subiram mais 60%, 100%.
ainda falta o mercado todo compreender o que está acontecendo por trás de Ethereum. E o mercado só vai se acordar daqui a alguns meses, quando realmente eles verem, nossa, caramba, o Ethereum realmente está se tornando esse ativo deflacionário, ele está gerando esse yield constante. Ocorreu agora esse grande unlock que a gente vai ter em fevereiro, março, e as pessoas voltaram a fazer o staking. O que eu acredito é que vai surgir uma demanda muito maior de staking de Ethereum depois desse unlock, e assim ele vai se tornando também uma rede muito mais descentralizada. Um dos grandes problemas que também a gente tem no Ethereum hoje é porque a Coinbase, Binance, a Lido, eles são grandes provedores desse staking. Eles praticamente controlam a sua rede. Ela é controlada por esses 5 grandes provedores de staking, onde está todo esse staking travado. Uma vez que vai ter esse unlock em fevereiro e março, as pessoas vão poder delegar para outros provedores de staking, Rocket Pool, Frax, até mesmo novas corretoras que vão estar fornecendo esse serviço de staking. Então, até virou esse staking as a service, em que vão começar a surgir projetos em que vão estar fornecendo, se eu sou uma empresa, quero fazer staking, nós aqui da SB Crypto também fornecemos a gente provê esse serviço. Então, a pessoa pode fazer staking com a gente e a gente se torna um validador da rede do Ethereum. Vão estar surgindo mais desses tipos de serviços e cada vez mais o Ethereum vai se tornando essa rede descentralizada, que também é uma crítica até dos Bitcoin Maxis, que essa crítica talvez não seja mais viável, né? Então eu acho isso muito importante a gente entender toda essa força que o Ethereum tem para os próximos anos. Sem falar que em 2022 a gente viu JP Morgan utilizando a rede do Ethereum para fazer uma operação de Forex junto com o Banco Central de Singapura. A gente está vendo o governo da Noruega agora utilizando a Layer 2 da Arbitrum, em que ela utiliza a segurança do Ethereum para começar a trazer todas as suas empresas que estão listadas em bolsa para dentro do blockchain. Então agora a gente vai ter toda essa relação do investidor, os balanços das empresas vão poder aí estar dentro do blockchain da Arbitrum e tem o Ethereum por trás. Isso vai ser muito importante ao longo dos anos, em que cada vez mais vamos estar vendo os casos de uso para o Ethereum, para as empresas estarem comprando. Sem falar das NFTs, em que elas são agora, foram, né, a grande sensação de 2020, 2021. A gente entrou aí num grande bear market de 2022 em NFT, em que todo o seu volume também despencou, mas a gente continua vendo um grande desenvolvimento dessas empresas. E quando a gente for ver ali também o Ethereum, o OpenSea é o segundo protocolo que mais queima Ethereum, porque sua transação continua muito forte. Outro assunto muito, muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que é realmente o Ethereum trazendo esse fluxo de caixa. Vou compartilhar aqui com vocês agora a página de fees, onde a gente pode ver o quanto que o Ethereum e as suas outras blockchains estão gerando de fees. Como a gente pode ver, nos últimos 7 dias, o Ethereum vem gerando 36 milhões de dólares em fees. Nos últimos 30 dias, 129 milhões de dólares, com uma alta aí de 72% nos últimos 30 dias. Por conta do Ethereum aqui, né, que a gente teve essa grande queda de deflação, quando a gente até pega aqui, ó, 15 de janeiro para cá, aumentou muito mais essas transações do Ethereum. Com isso, os seus FIIs aumentaram, né, em 72,6%. Nos últimos 90 dias também já está positivo em 2,8%. Quando a gente compara com as outras blockchains, a gente vê a grande diferença da BNB, por exemplo, que ela tem aí 5 milhões de FIIs nos últimos 7 dias, Bitcoin 3,3 milhões, até mesmo as Layer 2 estão conseguindo agora também gerar maior retorno, mas mesmo assim, os investidores buscam a Ethereum para transacionar, porque ela é essa blockchain mais segura, ela passa essa confiança maior para todos os investidores. E quando a gente até compara aqui, vou até pegar aqui o Ethereum para mostrar para vocês o quão isso é importante, e eu acho que o mercado ainda não se tocou um pouco, que é essa questão do earnings. Quando a gente pega o ganho líquido do Ethereum, né, que seria agora esse desconto do quanto que é emitido de Ethereum para o quanto ele está gerando de receita, quando a gente analisa agora aqui em janeiro, a grande maioria dos seus dias, ele vem gerando esse retorno positivo, esse ganho lucro para os seus investidores. Tanto é quando a gente vem aqui nesse protocolo, que eu gosto bastante de ver nessa parte do Sound Business, que até fica melhor para a gente ver os protocolos realmente que estão gerando receita líquida. Nos últimos 30 dias, o Ethereum gerou 28 milhões de dólares
em receita líquida. OpenSea, 13 milhões, Gains Network, 1,9 milhões, MakerDAO, 1,6. Nos últimos 90 dias, aí já vem o Ethereum, né? O OpenSea, ele supera porque o OpenSea não tem token ainda, então não tem essa emissão. Mas a gente pode ver que o Ethereum, sim, ainda tem um pequeno incentivo de tokens nesses últimos 90 dias, 204 milhões, mas mesmo assim a sua receita foi de 225, com isso trazendo uma receita líquida de 21 milhões. Então o Ethereum está se tornando uma empresa rentável e a gente consegue agora calcular o seu fluxo de caixa, o que isso vai ser muito positivo nos próximos meses e anos, para quando essas grandes empresas de research entrarem no mercado e começarem a analisar a blockchain, eles poderem ver que o Ethereum ele vem se tornando aí e tendo esse fluxo de caixa positivo. Outra coisa interessante de a gente analisar é a questão de usuários na rede. A BNB, obviamente, ela é a maior rede com o número de usuários, mas mesmo assim, a gente consegue ver que o Ethereum possui 352 mil usuários ativos. Nos últimos 7 dias, uma pequena alta de 1%. Nos últimos 30 dias, teve uma queda de 7%, né? Mas é interessante ver em que cada vez mais as pessoas continuam utilizando o Ethereum. Ela ainda continua sendo essa chain muito importante em que usuários confiam. E mesmo a gente pagando 4, 5, 6, até às vezes $20 de gas fees, as pessoas preferem ainda estar utilizando o Ethereum do que estar utilizando a Polygon, do que estar utilizando a Solana, Arbitrum ou Near. Então, são esses fatores fundamentalistas que eu acho essencial da gente também estar vendo quando estamos aí vendo se é importante ou não ter o Ethereum em carteira. E eu acho que a gente comentou bastante de Ethereum, dos motivos da gente também estar até bullish, né, Arthur, com essa grande blockchain. E agora eu queria saber um pouco de você, como que você está fazendo essa distribuição dentro do seu portfólio? Obviamente você não vai ter 100% alocado em Ethereum. E também queria saber se essas outras Outlayer Ones você está comprando como hedge, caso o Ethereum fale, ou mesmo como casos de uso diferente para o Ethereum. Hoje, o Ethereum é a minha maior posição em portfólio e, inclusive, o maior ecossistema. Isso é uma reflexão que eu estava fazendo hoje, que nós temos que analisar por ecossistema, porque sempre que a gente investe em tokens dentro de um ecossistema, sendo um blockchain nesse caso, né? Então, tokens dentro do Ethereum. Então, eu tenho duas posições muito grandes no tokens do Ethereum, que é o próprio Ethereum e Polygon, e depois Lido e, enfim, outros protocolos ainda dentro. Então, hoje, Ethereum, a rede Ethereum e seus derivados, porque um investimento em Polygon é um investimento em Ethereum, não deixa de ser. A gente tem que fazer esse agrupamento por blockchain, né? O topo ou a base vai sempre ser o blockchain, o subjacente. Então, se eu estou investindo em Polygon, indiretamente eu estou investindo em Ethereum. Se eu estou investindo em Lido, em Uniswap, então ainda mais em Ethereum. Então, hoje é a minha maior posição, de longe, acho que quase 40%, 50% da minha carteira está em Ethereum ou seus protocolos dentro dessa rede, seus dApps, né? Que, como eu disse, são investimentos em Ethereum no final do dia. Mas também tenho quase a outra metade da minha carteira são investimentos em outros Layer 1s e protocolos que dentro dessas Layer 1s, como o caso da Ethereum. Daí seria Solana e Near, ADA também, mas acho que Solana e Near são os dois maiores. Eu não vejo Solana e Near como o Ethereum Killer. Eu vejo eles como alternativas, como outro mercado. Eles atingem um outro mercado que o Ethereum não atinge. Mesmo com a rede Polygon, que teoricamente é para solucionar isso, eu sinto que a Polygon ela tem outro viés. Isso nós comentamos bastante, né? Se você quiser entender sobre a rede Polygon, entra no nosso outro papo que fala de Polygon, ou sobre Solana, entra no nosso outro papo que fala de Solana, que tem muito ao falar sobre essas redes, mas eu vejo elas com um viés muito diferente. Então, cada uma dessas redes tem o seu propósito. Hoje, Ethereum é, para mim, a rede institucional, é a rede dos grandes players, é a rede que passa credibilidade, é a rede de quem não está preocupado com $20, o que não é a rede da maioria das pessoas, mas sim a rede de quem está investindo bastante dinheiro, quem não
se preocupa e é completamente indiferente a gastar 10, 5, 10, 20 dólares, que em operações de mercado financeiro, a taxa transacional dele talvez fosse muito maior. Então, para ele operar com essas quantidades de capital, é quase irrelevante pagar 5 dólares, 2 dólares, 1 dólar, ou até 20 dólares em momentos de alta. Então, esse é o viés com o qual eu enxergo o Ethereum. E, nesse sentido, não vejo nenhuma outra Layer 1 que possa contestar o poder do Ethereum. Ethereum, ele é único, ele é peculiar nesse sentido. Ele é o único que tem esse risk-free rate, que é a taxa básica de juros. Os outros protocolos, por mais que sejam proof of stake, a própria Near mas isso não tem nada de um risk-free rate. É um risco altíssimo você estar investindo nesses protocolos pequenos que você não sabe nem se vão sobreviver. Dificilmente eles vão morrer por completo, mas uma grande variação no preço deles ou uma falha em um contrato dentro desses protocolos pode significar uma queda de 70%, 80% de um dia para o outro. O Ethereum já tem se comprovado, ele tem um track record melhor, já sobreviveu a 10 anos, já sobreviveu a 2 bull markets e bear markets, no caso. Então, eu entendo que o Ethereum é uma rede mais segura, mais sólida, que tem o seu propósito, tem o seu nicho, e ele vem nesse nicho muito de atender os investidores institucionais e um pouco menos, talvez, na parte de desenvolvimento de apps. Na parte financeira, eu vejo o Ethereum com muito sucesso, com um nicho e com características bastante específicas que permitem com que ele seja o único, com que ele tenha uma vantagem competitiva. Agora, no desenvolvimento de apps, inclusive o seu preço pode ser um impeditivo para alguns tipos de aplicativos, que daí só podem ser desenvolvidos nessas outras redes, como Solana e como Near. Inclusive, mesmo a Polygon, sendo uma rede muito barata, ela não é quase que essencialmente gratuita, o que só é possível com algumas outras ferramentas, que seriam o sharding que a Near oferece, ou então os app chains, ou então algumas outras coisas que permitem com que aplicativos de mensagem sejam desenvolvidos, aplicativos de contabilidade, aplicativos que necessitam de muitas transações, aplicativos de cartão de crédito e muitas transações por segundo a um custo essencialmente nulo para funcionar. Então, eu faço esses investimentos como diversificação, mas não tanto como hedge, apenas como investimentos em setores diferentes. Enquanto seria, para mim, hoje, o maior foco seria o DeFi, o dinheiro institucional, e alguns de apps que necessitam de maior segurança, ou algumas grandes empresas, como a Polygon vem oferecendo para essas consultorias e, enfim, KPMG, todos Starbucks, para todos, que também não se preocupam tanto com o preço, por mais que seja barato já, mas ainda custa alguns centavos, mas eles preferem ter a segurança e a reliability do Ethereum e da Polygon do que correr um risco de desenvolver em Solana e perder o projeto inteiro de um dia para o outro, caso ocorra por exemplo, quebra da FTX, como aconteceu. Então, você vê que existem riscos maiores, mas onde há risco, há upside, há payback. Então, por mais que essas outras alternativas são muito mais arriscadas que o Ethereum, mas se elas tiverem o sucesso de 1% do que o Ethereum teve, elas já dão um salto de market cap gigantesco, né? Principalmente porque o market cap de cripto só tende a crescer, dada a nossa adoção, a nossa curva de adoção, nossos novos usuários, onboarding, afins. Então, eu vejo eles como investimentos diferentes, com focos diferentes, com propósitos diferentes, que cada um atende o seu público, tem o seu mercado, e o mercado é grande o suficiente para que todos eles coexistam. Então, no final do dia, o mundo é multi-chain. Perfeito. Eu concordo muito com você com a parte da Ethereum estar se tornando essa blockchain institucional,
onde o mercado financeiro vai estar migrando eventualmente. A gente precisa realmente essa grande segurança se a gente quiser transacionar os trilhões e trilhões de dólares que são feitos nas bolsas de valores, no mercado de câmbio, mercado também de empréstimo, mercado de real estate, né, que são muito grandes em fundos imobiliários. Então, a gente precisa realmente ter essa confiança. O Ethereum está se tornando essa chain institucional. Meu portfólio pessoal, eu quase nem tenho Ethereum em carteira, eu tenho acho que nem 5%. Eu gosto mais da... Minha teoria já é um pouco outra, eu tenho muito mais Solana, tenho muito mais aí Cosmos, Phantom, Avalanche um pouco mais. Tenho mais até Layer 2 do que próprio Ethereum, no caso aí Polygon, Optimism, IMX, enfim, outros DEPs aí que estão nas Layer 2. Mas você tem Bitcoin. Eu tenho mais Bitcoin. Minha maior composição da carteira hoje ainda é Bitcoin, quase aí 40% é em Bitcoin. Então, o meu dinheiro está lá nela. E Ethereum, eu vou eventualmente começar a comprar um pouquinho mais para realmente estar aumentando um pouco mais essa posição, que eu acho que eu preciso tirar um pouco até da volatilidade da minha carteira e ter talvez um investimento um pouco mais certeiro para os próximos anos, que vai estar me gerando esse yield um pouco mais constante desses 4%. Tirar um pouco desse risco é sempre bom, por isso que na minha carteira pessoal eu estou fazendo isso, não recomendo ninguém estar fazendo igual eu. Se eu estiver aí passando também alguma recomendação de compra, né, tá aí assessorando uma pessoa, eu certamente falaria que pelo menos 30% da sua carteira você tem que estar em Ethereum. Se você é uma pessoa muito mais conservadora, 50% Bitcoin, 40% Ethereum, até 50%. Por quê? Porque realmente o Ethereum ela já se comprovou ser essa chain segura. Cada vez mais nos próximos ciclos de bear market que a gente vai ter, o Ethereum cada vez mais tende a cair menos do que sua última queda. A mesma coisa que vai acontecer com o Bitcoin. Já Solana, Near, Phantom, talvez a gente não sabe ainda, né? Elas ainda têm que se comprovar serem realmente aí seguras, em que vai ter essa grande adoção. Outra coisa do Ethereum, ela tem também as Layer 2, em que as empresas agora que estão construindo em Polygon, estão construindo em Arbitrum, elas já estão pensando, bom, eu quero ter a segurança do Ethereum, mas eu não quero ter esse alto custo para lançar uma coleção de NFT, para estar lançando talvez algum programa de recompensas com tokens. Então eu vou estar lançando na Polygon. Ela é mais barato, ela tem a segurança do Ethereum. Então vai meio que juntando esses motivos de cada vez mais as empresas também estarem escolhendo essas Layer 2 do que estarem escolhendo alguma Alt Layer 1. E também tem que deixar muito separado, como você falou, Arthur. Eu também acho que não é um hedge caso o Ethereum fale. E sim, é uma diversificação, porque Solana, Near, Avalanche, eles vão ter aplicações específicas para cada empresa, enquanto o Ethereum não. Ele vai ter tudo do que a gente precisa. Então é muito importante ter isso em mente, em que também a gente não pode só ter as outras Alt Layer 1s e não ter o Ethereum. A gente tem que ter um pouco de cada em carteira, porque no final das contas, daqui 10, 20 anos, até mesmo daqui 5 anos, a gente não sabe qual que vai ser a grande ganhadora, onde que o mercado vai estar apostando. Hoje a gente sabe que o mercado está escolhendo o Ethereum. Então, vamos também ter um pouco dessa posição em carteira e ter essa posição mais segura, o que é muito essencial aí quando a gente estiver construindo o nosso portfólio de cripto para o médio, curto ou até mesmo o longo prazo. Aqui a gente sempre está com o nosso raciocínio, daqui 1, 2, 5, daqui 10 anos. Se eu fosse para deixar o meu dinheiro realmente para daqui 10 anos e literalmente esquecer, eu não ter mais que olhar, obviamente estaria em Bitcoin, a grande maioria, e talvez em Ethereum, né? Então, tá aí também essa grande motivo. A gente sempre tem que pensar daqui 10 anos para onde a gente vai estar. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante de se ver, né? Quem acaba investindo mais em Bitcoin opta por não investir tanto, e é evidente que tem um perfil de risco mais agressivo, né? Acaba optando por investir em Bitcoin ou Ethereum. É uma escolha entre os dois. Em qual tese você acredita mais? Porque são duas teses completamente diferentes, mas eu acho que para os perfis mais arriscados que estão em cripto, você acaba escolhendo entre uma das duas mais seguras e não ter as duas mais seguras, porque senão isso acaba consumindo sua carteira quase inteira, ou então você fica com um percentual muito pequeno em cada uma das duas, que seja 50% da carteira que você quer ter seguro, o que é bastante inteligente considerando a volatilidade de cripto. Então,
eu acho que acaba parecendo pouco você ter 25% em Bitcoin e 25% em Ethereum. Parece que você não tem 50% em seguras, porque quem acredita que o Bitcoin é mais segura não acredita que Ethereum é tão seguro quanto o Bitcoin. E quem acredita que o Ethereum tem uma tese melhor, que daí é o meu caso, você acaba deixando de ter o Bitcoin em favorecimento do Ethereum, que eu considero que tem um upside maior e até mais constante, e tem uma tendência a ser mais constante que o Bitcoin. Mas são duas visões de mundo dentro do mundo de cripto. E a gente, aqui na Stockbull, a gente sempre tenta trazer visões conflitantes, porque nada adianta vir aqui eu e o Rafa e ficar concordando em tudo e falando que a gente faz exatamente as mesmas coisas. Então, a gente busca trazer informações dos dois lados, para que cada um de vocês possa analisar, avaliar e decidir baseado em todas as informações que a gente traz para sustentar o argumento de cada um. O que é bastante comum vocês verem a gente aqui na live discordar de diversos assuntos, de diversas formas de investir, apesar de concordar na base das ideias. O que às vezes são os fatos, que é muito difícil fugir dos fatos, né? Mas eu acho isso bastante interessante, que são dois caminhos para se investir em cripto. Um deles é tendo o Ethereum como base, o outro é tendo o Bitcoin como base. E daí isso desencadeia portfólios completamente diferentes. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa do Ethereum, foi um papo até um pouco mais longo. Tem bastante novidades também para vir com o Ethereum, né? Sugiro todo mundo estar acompanhando. A gente também vai estar postando todas as atualizações no nosso grupo, né? Caso você ainda não faça parte, a gente vai deixar o link na descrição do nosso Telegram, então fiquem à vontade também. E lembrando, final de fevereiro, começo de março, vai ter o grande unlock do Ethereum. E não esqueçam de todas essas grandes atualizações que vão estar acontecendo e que o dinheiro institucional também vai estar procurando Ethereum. No longo prazo, o Ethereum aí é sim um ótimo investimento para o seu portfólio. Acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Bons três a todos.